Moisés e os midianitas. De acordo com a narrativa de Êxodo 3, Moisés encontrou pela primeira vez durante uma estada entre os midianitas, junto aos quais buscou refúgio para escapar da ira do faraó após matar um capataz egípcio. E revela-se a Moisés enquanto ele trabalha como pastor para seu sogro Jetro, que aparece em outras partes da Bíblia com outros nomes. E, segundo Êxodo 18, esse mesmo Jetro visita Moisés pouco antes da grande manifestação de Evo no Monte Sinai. É improvável que essa ligação entre Moisés e os midianitas seja uma invenção completa de uma época posterior. É difícil imaginar que, numa época em que os casamentos mistos entre judeus e não-judeus se tornaram problemáticos, alguém inventasse uma esposa midianita para Moisés. Essa esposa é até mesmo apresentada como tendo salvado Moisés de um ataque mortal de Evo, numa história extremamente obscura que é colocada no texto logo após o chamado de Moisés, Êxodo 4. Ainda assim, essa esposa midianita claramente causava desconforto aos editores do texto bíblico. Êxodo 18 sugere que ela não foi com Moisés para o Egito, mas permaneceu em Midian, contrariando o que se supõe na narrativa de Êxodo 4. Segundo Êxodo 18:2, ela fora enviada de volta. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, mulher de Moisés, que havia sido mandada de volta para ele, e depois da visita de Jetro, ela desaparece com ele. Já Números 12 menciona outra nova esposa de Moisés, uma mulher cuxita. Para tentar esclarecer essas aparentes contradições, é preciso, antes de tudo, perguntar quem foi Moisés. Uma história sobre Moisés. Segundo a narrativa bíblica, Moisés tem uma identidade dupla. Criado na corte do Egito, ele, contudo, sente solidariedade por seus irmãos hebreus. Não entraremos aqui no debate complexo sobre a historicidade de Moisés. Como o egiptólogo Jan Assmann corretamente enfatizou, Moisés é uma figura da tradição, da qual, no entanto, não há vestígios históricos. Fora da Bíblia, não existe qualquer menção explícita ao homem Moisés em textos egípcios antigos ou de outros povos, o que deu origem à ironia acadêmica de que a única coisa que sabemos sobre o Moisés histórico é que ele morreu. O que temos é o seu nome, de origem egípcia. É uma transcrição para o hebraico da raiz egípcia mesijora, gerar, procriar, que se encontra, por exemplo, no nome Ramsés. Ra o gerou, ou filho de Ra. Durante o segundo milênio e a primeira metade do primeiro milênio, nomes egípcios eram tão populares na Síria Palestina quanto hoje nomes de artistas pop dos Estados Unidos. Contudo, um detalhe filológico pode indicar que o nome do Moisés bíblico é mais antigo do que os textos em que aparece. A consoante egípcia S no nome Moisés é representada no hebraico pela letra Shin, enquanto nos textos do primeiro milênio esse som é normalmente expresso pela letra hebraica Samek. O nome Moisés pode assim remontar ao segundo milênio. No relato bíblico, Moisés surge como um hebreu de alta posição social na corte egípcia. Isso corresponde ao fato de que textos egípcios mencionam vários casos de asiáticos que tiveram carreiras bem-sucedidas no Egito, muitas vezes atingindo altos cargos. No fim da 19ª dinastia, um cananeu instigou uma revolta de asiáticos na cidade de Pi-Ramsés. Ele era um alto funcionário com um nome duplo, o nome semítico Beia e o nome egípcio Ramses-Ken-Neterol. Ramsés é a manifestação dos deuses. Note-se que o elemento Moses, S, integra esse nome. Esse Beia aparece nos documentos no reinado de Sete Dores. Após a morte desse rei, com o consentimento da rainha-mãe Tausert, também cananeia, Beia proclamou o menino Sipta como faraó, mas governou em seu lugar. A estreita ligação entre Moisés e a corte egípcia descrita em Êxodo 2 pode muito bem refletir essa situação. Num papiro datado do reinado de Ramsés III, esse período de proeminência de Beia é descrito como anárquico e decadente. O Egito pertencia a príncipes e magistrados. As pessoas matavam umas às outras, tanto os altos como os baixos. Um sírio, um arrivista, havia se tornado príncipe e queria submeter todo o país a si. Eles despojavam os habitantes e tratavam os deuses como se fossem seres humanos. Quando o jovem Siptah morreu, recorde-se que na narrativa bíblica do Êxodo a 10ª praga provoca a morte do primogênito do faraó, Beia tentou investir Tausert como rainha reinante. E uma guerra civil estourou. Parece que Beia contou com o apoio de alguns asiáticos, membros do exército e trabalhadores forçados no delta do Nilo. Segundo uma inscrição do faraó Setnakht encontrada em Elefantina, Beia contratou mercenários cananeus e egípcios.
que os textos egípcios chamam de Apiru, termo possivelmente relacionado à palavra hebreu. Disse que ele se apoderou da prata e do ouro egípcios para financiar sua revolta. Em Êxodo 11:2 e outros dois textos é a menção da prata e do ouro que os israelitas levam consigo ao sair do Egito. Ao que parece, Setnakht conseguiu expulsar Beia e suas tropas, mas não pôde capturá-los. Contudo, de acordo com um documento recentemente publicado, parece que o chanceler Beia foi executado no Egito, o que torna arbitrária qualquer identificação com Moisés, apesar de alguns motivos comuns nas narrativas. Outro possível candidato aparece no reinado de Ramsés II, um semita originário da Transjordânia, que ocupava o importante posto de escudeiro cortador, encarregado de cortar a carne real, chamado Ben Ozen. Ele também tinha um nome egípcio, contendo o elemento MSS. Ele atuou como mediador em um conflito entre grupos de Shasu, submetidos a trabalhos forçados, e seus capatazes egípcios. Isso lembra o episódio de Êxodo 2, em que Moisés defende o escravo hebreu. Nenhum dos candidatos possíveis, contudo, poderia servir de modelo para todos os aspectos do Moisés bíblico, que deve ser entendido antes como uma construção, na qual se combinam traços de memória de diferentes eventos e figuras históricas. Em Êxodo 2, a fuga de Moisés do Egito começa com o episódio em que ele mata o capataz egípcio. Isso inverte o motivo iconográfico egípcio comum, que apresenta o faraó ou um alto oficial egípcio abatendo um inimigo. O autor do relato bíblico certamente conhecia essa convenção e a inverteu. Ao fazê-lo, afirmou a autoridade de Moisés diante do poder do Egito. A narrativa da fuga e da acolhida entre os midianitas é construída com grande artifício, no estilo de um romance, e é muito difícil reconstruir qualquer evento histórico por trás dessa elaboração. Talvez ela se baseie numa lembrança histórica da importância dos midianitas e de algum tipo de contato estreito entre eles e Moisés. Quem eram os midianitas? Antes de retomar a narrativa de Êxodo sobre Moisés e os midianitas, faz sentido examinar as informações arqueológicas e geográficas que temos sobre este povo. Para começar, sabemos muito pouco a seu respeito além do que é apresentado na Bíblia. O significado do nome Midian não é claro. Wolfram von Soden, seguido por Ernst Axel Knauf, sugere que se trata de uma forma substantiva da raiz mdy, estender, de modo que Midian significaria o território estendido, aludindo ao fato de que essa região seria formada por vales amplos. Na Bíblia hebraica, Reis 11 menciona um país de Midian, open quote. Assim foi que Haddad fugiu com os servos edomitas de seu pai para chegar ao Egito. Haddad ainda era jovem. Quando deixaram Midian, foram para Parã, levaram homens de Parã com eles e chegaram ao Egito, à corte do faraó, rei do Egito, que lhe deu uma casa, garantiu seu sustento e lhe concedeu terras. Close quote. Segundo esse texto, a terra de Midian ficava ao sul de Edom, no caminho que leva de Edom ao Egito, passando pelo Wadi Firan. Geógrafos greco-romanos e árabes conheciam uma cidade chamada Midama Madian, a leste do Golfo de Aqaba, identificável com Al-Bad, no Wadi Afal. Assim, a terra de Midian poderia ter sido a região centrada nessa cidade. Na antiguidade, essa área era atravessada por duas rotas comerciais importantes. A primeira começava em Aqaba, passava pelo oásis do Wadi Afal, Al-Bad, e seguia pela costa. Ao longo de todo o percurso dessa rota, há vestígios arqueológicos datando do século II até o período nabateu, isto é, a Era Romana. A segunda rota cruzava a região de Ismá, seguindo dois caminhos, um mais a oeste e outro mais a leste, via Tabuk. O uso dessas rotas por Ismá pressupõe a domesticação do camelo. O Wadi Sadr provavelmente marcava a fronteira sul da terra de Midian. Além de Al-Bad, o Wadi Sharma constituía um segundo centro de grande presença midianita, deduzida pela cerâmica encontrada no local. Cerâmica midianita também foi descoberta em Al-Quraya, na região de Ismá. Os midianitas eram camponeses nômades que também haviam conseguido domesticar o camelo, combinando agricultura e criação de gado. Parecem ter vivido em uma confederação ou série de confederações, onde subgrupos mais nômades coexistiam com subgrupos mais sedentários. O camelo parece ter sido domesticado primeiramente no sudeste da Arábia, no terceiro milênio. Era um animal especialmente adaptado para transportar cargas pesadas, permitindo longas viagens. Também fornecia carne, leite e pelos. No segundo milênio, o conhecimento necessário para a criação bem-sucedida de camelos se espalhou até a Babilônia e o oeste da Arábia. No fim desse milênio, chegou gradualmente ao Levante.
No primeiro milênio, a região de Midian já era conhecida pela criação de camelos. Essa característica é mencionada em uma das partes mais tardias do livro de Isaías, onde encontramos a mensagem de salvação. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá. Jó, segundo o narrador do livro bíblico que leva seu nome, vivia não longe de Midian e praticava tanto a agricultura quanto a criação de camelos. No final do segundo milênio, os midianitas já possuíam uma produção cerâmica comercializada, cujos vestígios foram encontrados até mesmo no Levante. Existe um tipo particular de cerâmica, distinto do estilo edomita, que aparece principalmente, embora não exclusivamente, em Midian. Esse tipo, datado entre os séculos XIII e X, inclui peças decoradas com representações de camelos, figuras humanas e avestruzes. Camelos e avestruzes compartilhavam com os nômades uma vida dura e difícil. O avestruz era muito apreciado por sua velocidade, por suas penas úteis e por sua carne valorizada. Os midianitas, assim como Chasso, povo entre o qual os egípcios provavelmente incluíam os midianitas, talvez também estivessem envolvidos na mineração de ouro e cobre em Timna, sob controle egípcio. O que pode ter sido um local sagrado midianita foi descoberto no sítio de um santuário egípcio dedicado a Hathor, a vaca celeste que todos os dias dá à luz o deus do céu, e seu filho Horus. Os ocupantes posteriores parecem ter tentado apagar os hieróglifos egípcios e transformado o santuário em uma espécie de tenda, pois foram encontradas no local marcas de tecidos coloridos dobrados ao redor das paredes leste e oeste do recinto. Também colocaram macebot, pedras cultuais, no interior e um tanque de água, um tipo de mobiliário que lembra a tenda do encontro no livro de Êxodo, onde Moisés entra para receber respostas oraculares de Deus. Na câmara interna, os escavadores encontraram uma pequena serpente, 12 centímetros de comprimento, com cabeça dourada e uma figura itifálica. Provavelmente tratava-se de uma oferenda depositada diante de uma estátua ou estela que desapareceu. Sua habilidade avançada na domesticação de camelos sugere que os midianitas estavam envolvidos no comércio, e a ampla área onde se encontrou cerâmica midianita reforça essa conclusão. Na Bíblia hebraica há referência aos midianitas como comerciantes na história de José, Gênesis 37, onde são mencionados em paralelo aos ismaelitas. Open quote. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar seu sangue? Vamos antes vendê-lo aos ismaelitas e não levantemos a mão contra ele, pois é nosso irmão, nossa própria carne. Seus irmãos concordaram. Passaram então alguns comerciantes midianitas, que tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. E os ismaelitas levaram José ao Egito. Assim, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó e comandante da guarda. Close quote. Segundo o versículo 28, os midianitas vendem José aos ismaelitas, que por sua vez o vendem no Egito. Já no versículo 36, são os próprios midianitas que entregam o jovem hebreu a um alto oficial egípcio. Essa confusão resulta do fato de que no versículo 28, a chegada dos midianitas ironicamente priva os irmãos do lucro, pois são eles que tiram José da cisterna e o vendem aos ismaelitas, enquanto o versículo 36 resume a história de forma abreviada, enfatizando que, por iniciativa dos midianitas, José chega ao Egito. Aparentemente, o autor do texto, que já conhecia os midianitas como comerciantes de incenso, atividade não atestada antes dos séculos VIII, tentou fundir as caravanas ismaelitas e midianitas como duas variantes do comércio árabe. No entanto, também é possível que a menção paralela de midianitas e ismaelitas resulte de dois autores ou redatores diferentes. Em resumo, os midianitas eram organizados como uma sociedade tribal com estrutura pouco hierarquizada, embora certos textos bíblicos falem anacronicamente de reis midianitas. Segundo Êxodo 2, criavam gado e certos clãs eram nômades ou seminômades. Outros clãs, porém, viviam fixos e praticavam agricultura ao redor de oásis. Também se envolviam na mineração de ouro e cobre e em atividades comerciais. Midian e os midianitas na Bíblia. A etnografia bíblica reflete, de várias maneiras, uma conexão entre Israel e Midian. Os textos mais importantes para a questão da origem de Iwa e de seus vínculos com os midianitas são Êxodo 2 a 4 e 8. Antes de empreendermos uma análise detalhada dessas passagens, é útil rever outras menções de Midian e dos midianitas.
As fontes bíblicas apresentam um quadro ambíguo. Há alguns textos neutros ou mesmo positivos, mas também outros que colocam os midianitas entre os piores inimigos de Ivo. Os textos negativos. O capítulo 25 do livro de Números trata de irregularidades sexuais por parte dos israelitas e do culto prestado a outros deuses. Os israelitas são seduzidos pelas filhas de Moabe e por uma mulher midianita, que é então morta pelo sacerdote Finéias. Números 25 tem uma história complexa de composição. A narrativa da mulher midianita foi inserida depois da redação final do texto, no fim da era persa. Ainda mais tarde, outro editor acrescentou os versículos 14 a 18 para explicar os nomes dos protagonistas. A história termina com um apelo à preparação para a guerra contra os midianitas, guerra que é narrada em Números 31. Todos os homens, incluindo 5 reis, são mortos. Os nomes desses reis mencionados no versículo 8 reaparecem em Josué 3:21, e todas as mulheres são feitas prisioneiras. Moisés critica a decisão de deixar vivas as mulheres midianitas, pois elas incitam os israelitas à infidelidade e à devassidão. Como Moisés ordena que todos os homens sejam mortos, deve-se concluir que se pretendia exterminá-los. Mas isso contradiz o texto de Juízes 6 a 8, que relata uma vitória de Gideão sobre os midianitas. Paralelamente a essa história de transmissão, um glosador de Números 31:16 mencionou o episódio de Balaão. Na narrativa bíblica sobre Balaão, não há menção a mulheres midianitas, mas há referência aos anciãos de Midian, que, em consulta com os anciãos de Moabe, pedem a Balaão que amaldiçoe os israelitas. Esses 3 textos estão certamente interligados e datam todos da era persa, embora a história de Balaão seja originalmente mais antiga. A adição dos midianitas à história de Balaão se deve à influência de Números 25 e 31. Nesses textos, o termo midianita, como a malequita, designa menos um grupo específico e mais o inimigo paradigmático, e nesse caso, o inimigo nômade. O segundo bloco narrativo em que os midianitas aparecem como inimigos de Israel está na história de Gideão, em Juízes 6 a 8. Essa passagem também tem uma história editorial complicada. Sua versão mais antiga, que narra as façanhas de Gideão contra os midianitas, provavelmente se baseia em conflitos reais entre israelitas e tribos árabes. Uma versão posterior, atribuída aos chamados editores deuteronomistas, transforma os midianitas em instrumentos de Ivo, enviados para punir os israelitas por terem feito o que era mal aos seus olhos. Em Juízes 6, 3 e 7, 17, os midianitas são associados aos amalequitas e aos filhos do Oriente. Quando os israelitas clamam a Ivo, ele chama Gideão para libertá-los das mãos dos midianitas. Os autores de Juízes 7, 12 e 8, 26 sabem que os midianitas usam camelos. Gideão, com a ajuda de um pequeno grupo de israelitas, derrota os midianitas e seus chefes Oreb e Zeeb, que voltam a aparecer em Salmos 83, 12, ambos, e em Isaías 10, 26, apenas Oreb. Oreb pode significar o corvo ou ser uma personificação de Uarabe. Em hebraico, as duas palavras têm a mesma raiz. O primeiro sentido é mais plausível aqui, pois Zeibes significa o lobo, e lobo e corvo parece ser uma parelha bem atestada na poesia árabe. Já Juízes 5 e 8 e 12 mencionam como reis de Midian Zeba, sacrifício ou sacrificador, e Zalmuna, a sombra proteção falhou. Se não for um nome totalmente inventado, pode estar ligado ao deus Salm, cultuado em Taima, na Arábia, a partir do século VII. Mesmo que a referência a reis midianitas seja anacrônica, a narrativa de Juízes 6 a 8 pode ter preservado vestígios de alguns conflitos entre tribos midianitas e Israel. Por fim, Isaías 9:3, ao evocar um dia de Midian, parece referir-se a uma vitória contra Midian, talvez a mesma descrita em Juízes 6. Textos positivos ou neutros. Fora as tradições sobre Moisés e o Sinai, o texto de Abacuque 3, já analisado no capítulo 2, menciona Midian no contexto de uma teofania de Ivo que vem de Temã, confirmando assim o vínculo entre Iv e Midian. Em Gênesis 25:2, Midian aparece como um dos filhos que Quetura deu a Abraão, e no versículo 4 há uma lista dos 4 filhos de Midian. O capítulo 25 de Gênesis faz parte da versão sacerdotal da história de Abraão, possivelmente destinada a reabilitar os midianitas diante das tradições negativas sobre eles em Israel, mostrando que havia relações de parentesco entre Midian e Israel. Afinal, ambos tinham um ancestral comum em Abraão.
Isso tornaria imediatamente aceitável o casamento de Moisés com uma mulher midianita, pois no meio sacerdotal de onde surgiu Gênesis 25, casamentos entre descendentes de Abraão seriam permitidos. Segundo Knauf, os nomes dados aos filhos de Midian nesse texto têm paralelos nas línguas árabes do norte e do sul, e podem remontar a uma tradição mais antiga ou até a tribos ainda existentes quando o texto foi escrito. A chegada de Moisés a Midian. Segundo o relato de Êxodo, Moisés teve laços estreitos com os midianitas. As narrativas de Êxodo 2 a 4 e 18 resultam de outra complexa história editorial, cujos detalhes são difíceis de reconstituir. Lembremos os episódios narrados em Êxodo 2 a 4. Moisés nasceu no Egito, no contexto da opressão dos hebreus pelos egípcios. Escondido em um cesto por sua mãe, foi adotado pela filha do faraó e tornou-se príncipe egípcio. Ao atingir a idade adulta, matou um egípcio e fugiu, pois o faraó ameaçou matá-lo. Estabeleceu-se na terra de Midian e casou-se com Zípora, filha de um sacerdote midianita. Enquanto cuidava dos rebanhos de seu sogro, chegou ao monte de Deus, onde Ivo lhe apareceu, chamou-o para o serviço e ordenou que retornasse ao Egito para libertar os israelitas da servidão. No caminho de volta ao Egito, Ivo curiosamente tentou matar Moisés, que foi salvo por sua esposa. Depois de sobreviver a esse ataque, foi reencontrado por seu irmão Arão, e ambos chegaram ao Egito. A narrativa da vocação de Moisés em Êxodo 3, 1 e 4 do 18 não faz parte da história original. É notável que em 4 do 18, Moisés diga a seu sogro que precisa voltar ao Egito, e este lhe dê sua bênção. Embora o versículo seguinte traga outra ordem de Ivo para que ele retorne ao Egito. A melhor explicação para esse duplo relato é que o episódio narrado em Êxodo 3 foi uma inserção posterior em um texto mais antigo. Na verdade, poderia se passar diretamente de durante esse longo período, o rei do Egito morreu para o disse a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito, pois já morreram os que procuravam tirar-te a vida. Moisés tomou sua mulher e seus filhos, colocou-os sobre jumentos e voltou ao Egito. Levava consigo o cajado de Deus. Assim, a primeira versão da história de Moisés em Midian teria incluído Êxodo 2, 11 e 23, seguido de 4, 19 e 20. A partida de Moisés do Egito rumo ao Levante tem paralelos, por exemplo, na história de Sinué, que relata a fuga de um alto oficial egípcio e descreve como ele atravessou a fronteira fortificada em direção à península do Sinai. Escondeu-se dos guardas e chegou à região dos Lagos Amargos. Eu estava morrendo de sede e minha garganta estava seca. Disse a mim mesmo: Este é o gosto da morte. Ouvi o mugido de bois e vi os setil, seminômades. Seu líder, que já havia estado no Egito, reconheceu-me. Então deu-me água e, depois de eu acompanhar até sua tribo, mandou que me cozinhassem leite. Trataram-me bem. Assim como Sinué, Moisés, que também é identificado por moças midianitas como egípcio, encontra alguns seminômades além da fronteira egípcia. O encontro junto ao poço é um motivo literário usado repetidamente na Bíblia e fora dela, muitas vezes como prelúdio para um casamento, o que pode indicar que esse episódio foi acrescentado a uma história anterior para dar mais cor à narrativa. Êxodo 2,15, de fato, pode sugerir isso. Moisés fugiu do faraó, estabeleceu-se na terra de Midian e sentou-se junto ao poço. O mesmo verbo é usado duas vezes. A primeira indica que Moisés já se estabelecera em Midian. A segunda, que sentar-se junto ao poço, seria o passo inicial para se integrar à família do sacerdote midianita e casar-se com sua filha, como descrito nos versículos 16 a 20. A história nos mostra um Moisés que, em contraste com sua ação no Egito, não foge, mas defende as 7 filhas do sacerdote midianita contra pastores hostis. O fato de o texto falar em 7 filhas, um número redondo, provavelmente indica que o sacerdote não tinha filhos homens, e que assim Moisés poderia facilmente tornar-se seu genro. O sacerdote de Midian com muitos nomes. Êxodo 2,16 fala apenas de um sacerdote de Midian, e o versículo 21 fala apenas do homem. Contudo, essa figura aparece sob uma variedade de nomes na Bíblia. Reuel, Jetro, sacerdote de Midian, e a variante Jeter, Êxodo 4,18. Outros manuscritos e testemunhos textuais trazem Jetro aqui. Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Queneu, sogro de Moisés. Obabe, sogro de Moisés, aparentemente pertencente à tribo dos queneus. Essa diversidade mostra que se tentou identificar esse midianita de formas diferentes.
Reuel aparece várias vezes em Gênesis 36 como o nome de um dos filhos de Esaú, Edom, e significa amigo de El. O nome é atestado em diferentes regiões linguísticas do mundo semita. Jetro, com sua variante Jeter, atestada em Juízes 8 para um filho de Gideão, para um dos descendentes de Judá, significa repouso, seu repouso, usado para um bebê que sobrevive a um nascimento difícil, e é um nome semita ocidental. Outra variante do nome Jitran aparece como nome de um clã de Seir, e Jitra ou Jeter é atestado como nome ismaelita. Robabigo é um nome semita meridional. Queneu-Queneíta refere-se a uma tribo que sabia trabalhar com ferro. Nenhum desses nomes é tipicamente midianita. Ainda assim, podemos notar a ligação feita com os queneus, e o fato de que o nome Reuel também é conhecido como Edomita, o que volta a direcionar nossa atenção para o sul. No entanto, é impossível recuperar qualquer personagem histórico por trás desses diferentes nomes. O que importa na narrativa bíblica é o vínculo entre Moisés e algum sacerdote midianita. Assim, de acordo com a história contada em Êxodo 3, inserida posteriormente entre 3 e 4:19, a revelação de Yahvé ocorreu enquanto Moisés trabalhava como pastor a serviço desse sacerdote de Midian. Segundo Êxodo 3, a montanha de Deus, onde Eu habita, encontrava-se, portanto, em território midianita. O episódio narrado em Êxodo 4, 24 e 26, um acréscimo tardio ao texto que conta a tentativa de Eu de matar Moisés, permanece um enigma. Para nossa investigação, é significativo que esse ataque ocorra no caminho de Midian para o Egito e que seja sua esposa midianita quem salva Moisés, circuncidando seu filho e esfregando o sangue no pênis do marido. Esse episódio refletiria o fato de que os midianitas praticavam a circuncisão, e o é apresentado nesse texto como um Deus perigoso, contra o qual é preciso saber se proteger. Mas como explicar tal hostilidade? Uma comparação com Gênesis 32, onde o patriarca Jacó é atacado por uma entidade misteriosa, depois identificada como Deus, ressalta que esse encontro deve ser visto como uma espécie de iniciação. Mas enquanto Jacó sobrevive e emerge do encontro contando apenas com seus próprios recursos, Moisés precisa da ajuda e do apoio de sua esposa midianita. Êxodo 4 dá atenção especial ao papel da esposa midianita na prática da circuncisão, vista aqui como proteção contra um erro extremamente perigoso, o culto de Jeová fundado por um sacerdote de Midian. A estreita associação de Ivo com o sacerdote de Midian volta a aparecer em Êxodo 18, colocado imediatamente antes da grande revelação no Monte Sinai em Êxodo 19, 24. Open quote. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, soube de tudo que Deus havia feito por Moisés e por Israel, seu povo. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, que fora mandada de volta para ele, e também seus 2 filhos. O nome de um era Gerson, pois ele dissera: Sou imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, pois o Deus de meu pai veio em meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e sua esposa, veio a Moisés no deserto, ao lugar onde estava acampado junto à montanha de Deus. Ele disse a Moisés: Eu, teu sogro, venho a ti com tua esposa e teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Perguntaram-se mutuamente como estavam, e depois Moisés contou ao sogro tudo o que Ivo havia feito ao faraó e ao Egito por causa de Israel, todas as tribulações que sofreram no caminho, das quais Ivo os livrou. Jetro alegrou-se por todo o bem que o fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios. Jetro disse: Bendito seja Iwa, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos do faraó, e que livrou o povo das mãos do Egito. Agora sei que Ivo é maior que todos os deuses, o mal que fizeram recaiu sobre eles. Jetro, sogro de Moisés, fez um holocausto e sacrifícios para Deus. Arão e todos os anciãos vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Moisés despediu o sogro, e este retornou à sua terra. Close quote. Êxodo 18 compõe-se de 2 grandes segmentos, ligados pela figura do sogro de Moisés. Os versículos 1 a 12 e 27, que narram a visita de Jetro e o sacrifício oferecido a Ivo, e os versículos 13 a 26, que tratam do estabelecimento de juízes por conselho de Jetro. Essa última parte foi acrescentada posteriormente e baseia-se em um texto de Deuteronômio que também narra o estabelecimento de juízes, mas sem mencionar Jetro. Êxodo 18, 12 sempre intrigou os comentaristas. Já na Idade Média, o erudito judeu Abraão Ibn Ezra notou sérios problemas no texto. Nele, Israel já está na montanha de Deus.
mas somente no capítulo seguinte é narrada sua chegada ao Sinai. Além disso, o versículo 12 pressupõe a existência de um altar para sacrifícios, mas esse altar só é erguido em Êxodo 24:4. Por isso, alguns tentaram deslocar essa história para depois da revelação no Sinai. Uma explicação melhor é supor que havia uma memória de contribuição midianita ao culto de Iwa, que não podia ser simplesmente ignorada, e a única forma de incluí-la foi colocá-la antes da verdadeira revelação no Sinai. Na forma atual, a narrativa pressupõe Êxodo 2 e 4, bem como a fuga do Egito, mas contém elementos divergentes, como o fato de que a esposa de Moisés não o acompanhou ao Egito, contrariando 4:20, e que ele a enviara de volta ao pai. Informação possivelmente acrescentada para preparar o episódio de Números 12, que menciona o casamento de Moisés com uma cuxita. A comparação entre Êxodo 18:5 e Êxodo 3:1 sugere que a montanha de Deus ficava em território midianita e que Jetro ali encontrou Moisés. É notável que Jetro conheça o nome Yahvé, embora não se diga que Moisés lhe tenha revelado esse nome. A confissão de fé de Jetro em Êxodo 18 é, em sua forma atual, certamente um acréscimo posterior, com paralelos à confissão de Raabe em Josué 2. O episódio termina com um sacrifício a Iwa antes da construção do santuário e da regulamentação dos sacrifícios em Levítico. A presença de Arão e dos anciãos parece ser tentativa de harmonizar o texto com Êxodo 24, mas mesmo revisado, o sacerdote de Midian tem papel central no sacrifício. Os comentaristas discutem longamente quem foi o oficiante principal do sacrifício. A forma hebraica indica que Jetro tomou a iniciativa. Assim, a versão mais antiga da história culminava num sacrifício a Ivo feito pelo sacerdote de Midian, levando à hipótese de que esse sacerdote fosse, de fato, sacerdote de Iwa. A hipótese midianita queneia. No século XIX, a percepção da importância dos midianitas para a origem do culto a Ilvo originou a chamada hipótese midianita queneia, formulada por Friedrich Wilhelm Gillany em 1862. A ideia básica: Moisés e os israelitas conheceram o culto a Ilvo por mediação dos midianitas. Como em certos textos bíblicos, o sogro de Moisés é identificado como Queneu, alguns estudiosos ligaram as tradições sobre Midian à narrativa de Caim, mas essa conexão é fraca. Mais relevante é a boa relação entre queneus e israelitas, como em Números 24:21, Samuel 15:6 e Juízes 4:5, onde Jael, esposa de um queneu, mata Sísera. Os recabitas, segundo Crônicas 2:55, eram de origem queneia, e Caleb, fiel a Iuô, era quenezeu, possivelmente ligado aos queneus. Talvez Judá ou parte dele tenha sido originalmente uma dessas tribos árabes do sul ligadas a midianitas, queneus e edomitas. Igará, Israel e Edom. O papiro Anastasif Sherks menciona o Chazo de Edom no reinado de Sete II. Gênesis e Deuteronômio insistem na fraternidade entre Israel, Jacó e Esaú. A Bíblia condena os deuses de Moabe e Amon, mas nunca o de Edom, cujo nome era Caos Cos. Esse deus, provavelmente adorado já no período assírio, alcançou maior popularidade no período idumeu nabateu. O nome tem conotações árabes e significa arco, podendo ser um arco divinizado ou deus da guerra. Achados em Arad, no Negev, incluem inscrições e estatuetas ligadas a Cos. Diante do vínculo entre Israel e Edom e do surgimento tardio de Cos, é possível que El também fosse cultuado em Edom e que Cos o tenha substituído quando El se tornou Deus nacional de Israel e Judá, ou até que fossem dois nomes da mesma divindade. Em suma, o que sabemos sobre Moisés e Midian confirma a evidência bíblica de que El teria origem meridional, possivelmente ligada aos Chasso, grupo de tribos seminômades que pode incluir midianitas e queneus. Juízes 5 mostra El vindo de Seir. Isaías 63:1 associa-o a Edom. Historicamente, Moisés pode ter sido líder de um grupo de Apiru que, ao sair do Egito, encontrou em Midian e transmitiu seu culto a outras tribos do sul.